Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui, diretamente do estúdio do Instituto Bertol em Florianópolis. Hoje, com muito prazer, eu recebo diretamente de Blumenau dois diretores da Free Multiagência, uma das mais tradicionais de Santa Catarina, com quase 40 anos de existência, Roberta Reichert e Romeu Reichert. Ele é tio dela e ele é um fundador, junto com o irmão dele, o Roberto, que ficou cuidando da agência lá para ninguém faltar, né, com o relógio de ponto, aquelas coisas, né? Muito obrigado por vocês terem vindo, é um prazer para a gente conversar um pouco sobre propaganda. Prazer enorme estar aqui, prazer enorme revê-lo já. Isso faz um tempinho que a gente não se falava pessoalmente, né? A nossa propaganda está meio dispersa, né? Antigamente tinha mais eventos, tinha mais coisas, né? Agora está tudo meio... Pós-pandemia, as pessoas ficaram mais distantes, está todo mundo virtual, né? É uma pena, mas tem o seu lado bom também. Tem muito ganho, mas conforme a função tem muita perda. Então tem que escolher como fazer esse híbrido. Tete a tete aqui, cara na cara, né? Esse olhar. Eu às vezes, estou falando de 50 anos atrás, quando eu era profissional de propaganda, você tinha uma ideia que não saía, que não vinha a ideia, que puta, não tinha, vamos tomar uma Coca-Cola, tomar um café, descer para o bar, no meio do caminho a ideia vinha. Então assim, vinha, não é que você estava sozinho, você estava com o teu parceiro, com os teus parceiros, ele, porra e tal, não sei o que, não, mas e que tal isso? Uma faísca às vezes para o outro, vem a grande ideia. Né? Então, seu pedido, grandes ideias acontecem, pelo menos comigo acontecia, às vezes fora do trabalho. Você está indo para casa, às vezes até no chuveiro, já acordei de madrugada, anotando, ou batendo um papo, porque é no cotidiano que saem grandes ideias. Você está aí no meio de amigos, conversando, batendo papo, num barzinho, etc., e às vezes, puta, só que você, quando você está ligado, aí eu já entro, né? Quando você gosta do que faz, quando você faz com amor, não tem horário para você ter boas ideias. Não tem. Cristina Carvalho Pinto, que você conhece, grande publicitária, premiadíssima, ela dizia que ela acordava, dormia com um bloquinho, uma caneta aqui do lado. Ela só tinha um sonho, ou não sei, ela ia lá e anotava ideias. No dia seguinte ela ia lá olhar o que era, isso que era uma grande surpresa. Bom, Romeu é um dos fundadores, né, junto com o Roberto. Hoje você tem cuida de novos negócios e relacionamento, quer dizer, o cara que vai buscar o cliente, né, o cara que vai fuçar. E manter também. E manter também. Mas você tem a Roberta cuidando dos digitais, né? Sim. Nós vamos falar bastante sobre isso com ela daqui a pouco. Ela é uma agência fundada em 87, uma das mais importantes do país. Vamos falar um pouquinho da história dela, né? Quais foram os momentos mais desafiadores? Estou imaginando, há 37 anos, Blumenau era muito menor, né? Não devia certamente ter muitas agências. E o que os dois irmãos tiveram de... Vamos fazer uma agência de publicidade? Nasceu como agência de propaganda? Então, mal tinha Oktoberfest, o Oktober tem 40, né? Fez, acho, agora. Estava engatinhando. O chopinho ainda não estava tão gelado. Nós nascemos no dia 1º de abril, começa por aí. Sério? Dia da mentira. Desafiador. Quando você começa um negócio, né? Estou falando agora por nós, né? Como infelizmente ou felizmente, os nossos pais não tinham condição financeira de montar uma grande agência. Eu nem sabia que teria uma agência como nós temos hoje, com tantos profissionais aí qualificados que nós temos e clientes tão bacanas, né? Mas o início foi difícil, como todos. Eu venho do ramo gráfico e o Roberto também vem do ramo gráfico. Eu sou desenhista, ilustrador, do tempo do aerógrafo. Certo. Fazia assim... Você deve lembrar de Sabonete Alma de Flores, Ritter, que tem hoje no supermercado as ilustrações há quase 40 anos atrás, eu que fiz a grande maioria dessas ilustrações. Né? Ortopé do Rio Grande do Sul, que a marca não existe mais, mas eu fiz muito. Vários dos sinos, eu fazia muitas embalagens de calçados. Então, nós nascemos no ramo gráfico, nós começamos com uma empresa, não como uma agência de publicidade, e sim como uma empresa de... um estúdio gráfico. Fazíamos criações gráficas. Eu especialista em embalagem, ilustrações, aerógrafo. Fazia um trabalho muito legal chamado Retoque Americano. Antes, há 37 anos atrás, né? Não se tinha um iPhone como você tem hoje, ou os Androids, que são muito bons também, né? Com tanta qualidade, né? Nem próximo disso, né?
Então você fazia-se a fotografia e você tinha que redesenhar por cima dessa foto. Imagina você fazendo máscara e com a pistolinha fazendo tudo isso. Eu tenho essas ilustrações guardadas, ainda vou fazer um livro e trazer aqui para a gente conversar sobre isso. Espetacular. Então, assim, não me alongando muito, mas o começo nosso, nós começamos primeiro. Mas já tinha agência de propaganda naquela época? Tinha, por exemplo, a Escriba, que era uma agência do José Geraldo Reis Fal, que hoje a filha dele trabalha conosco no atendimento, a Juliana há 5 anos já, né? Atendimento da FRI, mas o Fal tinha uma das maiores agências do estado que atendia Cristais Eren, Catarinense, empresas grandes na época. Chegou a trabalhar lá. Isso, exatamente. O Roberto trabalhou na Escriba também, do FAO. E ele foi presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina, né? Eu lembro de uma festa que eles fizeram na época, não sei se era 20 anos, a agência foi assim na Alameda Rio Branco, numa região nobre do Manaus, uma festança muito legal. Que bom. Né? Bons e nós começamos prestando serviço para as agências, nós éramos prestadores, a agência não tinha profissionais especializados, né? Tinha o Getúlio Curtipassi, não sei se você, hoje é falecido, infelizmente, foi um dos primeiros que eu trabalhei. Ele me chamou, eu trabalhei 10 anos nessa gráfica, aprendi bastante a desenhar, fazer ilustração, e fui chamado para ser freelancer. O free veio daí. Sim. Freelancer da Atual, fazendo retoque americano, menegote, peças para motor de arranque, selenoide para motor de arranque. Eu lembro até hoje, olha só, faz tanto tempo. Você ilustrava aquilo em cima de fotografia para ficar mais perfeito, porque a foto não ficava com qualidade, tinha que redesenhar. Olha só. Hoje em dia, eu acho que o pessoal corre. O IA está aí por isso, né? Mas antes era tudo, eu diria assim, tudo na munheca, tudo na mão. E quando você se lembra assim da agência, na história dela, quer dizer, começo, meio e fim, não fim, mas agora com 37 anos, quais foram os momentos mais significativos, assim, aqueles que vocês vibraram, porque tinha motivo para isso, e os temores? Então, desafios acho que a gente tem desde o início, quando você começa, né? Mas eu acho que, assim, o que fez a gente chegar aos 37 anos, os nossos pais de família humilde, mas eles deixaram, assim, um legado fundamental para nós, né? Os valores que nós temos até hoje. Nós somos pessoas que gostamos de ajudar o próximo, né? Sempre, então, as pessoas que estão lá na gente, a gente quer que se sintam muito felizes, né? E lá no início a gente tinha dificuldade, mas o nosso pai dizia assim, se vocês ganharem R$1.000 por mês, gastem 900 e guardem 100. Se ganharem 2.000, guarda 200, gasta 1.800. Parece simples e até ridículo isso, mas você sabe que 70% dos brasileiros não conseguem fazer isso, né? E a gente sempre levou muito a sério isso, então para que em 37 anos nunca fomos ao banco pedir dinheiro emprestado para nada, né? Porque a gente sempre fez com o nosso dinheirinho. E outra coisa, agradeçam a Deus, porque Ele é que vai acompanhar vocês, vai ser bom. Então, e a forma de vocês agradecerem a Deus é ajudando o próximo. Hoje nós temos um instituto, depois posso falar no final, com o nome do nosso pai, que faz 3 anos que ele faleceu. Eu até fico emocionado um pouco quando falo dele. Sem dúvida. Então, assim, mas assim, o desafio principal, eu acho que eu lembro assim, né, tantas coisas que a gente fez, mas a gente começou com empresa de assessoria publicitária, ou assim, mais gráfica, na área gráfica, e chegou um determinado momento, eu lembro de um cliente, a JGG Pneus, disse assim, eu quero fazer um comercial de televisão. Eu digo, ai meu Deus, isso aí é novo para mim. Que é isso, né? Então ele foi a nossa cobaia, foi o primeiro comercial de televisão que eu não esqueço até hoje também, e a gente começou a entrar nesse mundo mais da publicidade. Da publicidade mesmo, no geral, né? Então essa mudança da Free Desenhos, que era no começo, para Free Comunicação, começou a partir dali. Foi um desafio grande da gente começar a fazer televisão, outdoor, rádio, etc., anúncios, né? O que tinha, anúncios, TV, jornal. Tudo jornal mais é o que tinha, né, na época. E eu penso assim, depois disso, né, a gente foi evoluindo. Claro que eu não posso citar todos, mas vou citar uma mudança muito grande. Eu acho que foi em 2018, nós contratamos um consultor digital para mudar o mindset mesmo. Porque pensa 2 caras que começaram há 6, 7 anos atrás? 7 anos, quase 8. Quase 8 anos antes da pandemia, tá? Sim. Sim, mas já tinha sinais de transformação digital. A gente já fazia alguma coisa, mas
de fato não tinha mergulhado. Naquela época todo mundo queria ter um braço digital. Ninguém sabia o que era. Exatamente. O digital da Free, mais precisamente entre 2012 e 2013 iniciou. Lá atrás. Foi quando eu voltei pela terceira vez para a agência. E aí foi eu e a Luciele, que já trabalhava com a gente. Ela se especializou na área e ela e mais um outro colega disseram, vamos empreitar isso. E aí eles me chamaram, porque eu estava em outro local, eles me chamaram para a gente dar esse start mesmo. Mas ali foi aonde teve uma segunda virada, vamos dizer assim, né? Um olhar para o digital. Principal, a gente já fazia sites, já fazia bastante coisa, inclusive internamente. Há 10, 11 anos, o que era o digital na publicidade? Eram os banners. Banners, que a gente fez inclusive. O Ads acho que nem... Tinha, a gente fazíamos alguma coisa, mas ainda nada muito expressivo. E Facebook e Instagram não, mas Facebook ainda estava iniciando e também, né? Mas aí era mais a parte orgânica, também não tinha... os investimentos foram um pouco depois. Planejamento, né, estratégico digital. Exatamente. E planos de mídia, que a gente sempre falou do off, mas também temos plano de mídia para digital também. Construímos toda a estratégia ali. Legal. E depois da pandemia, a pandemia pegou vocês, como pegou todo mundo. Que transformação que ela fez na Free? Foi... Mas eu vou voltar um pouquinho ainda antes da pandemia, só para terminar o raciocínio ali. Esse profissional chegou e disse assim, 3 coisas. Assim, vocês têm que mudar o mindset, tipo, mais eu e o Roberto, que éramos os donos da agência, né? Contratar profissionais digitais, com mentalidade digital, para misturar com essa turma que vai ser uma mistura muito legal. E mudar espaço físico para as pessoas sentirem esse ambiente. Quando eu falei para o Roberto, ele disse, não, eu não vou sair daqui. Eu fiz essa observação quando eu conheci a agência, porque eram 3, 4, era bem... São 6 salas, né? Hoje nós temos 6, mas daí a gente fez um meio termo. Não saiu. Daí ele disse, não, daqui nós não saímos. Daí ele disse, então a gente vai mudar tudo. Ou seja, em 2019, daí a gente acatou, a gente entendeu que tinha que fazer aquilo, né? Mesmo o momento do Brasil não estava tão legal, mas a gente disse, nós vamos fazer. Acho que a gente, sem saber de pandemia, isso foi muito legal, e eu digo assim, né? Que é que o homem lá em cima gosta da gente mesmo, né? Aconteceram tantas coisas na nossa vida já, e essa foi uma delas. E a gente acatou e fez. Contratamos gente muito boa no digital. Deu uma mistura tão legal com a equipe já, porque eu tenho hoje diretor de área de 26 anos de casa, né? Coordenador do Grupo Popper, 25, diretor de criação 17 e assim por diante, né? Então tem muita gente, tem gente nova, mas tem gente com bastante tempo de casa. Essa mistura foi muito boa. E o espaço físico, a gente só reformou tudo, do piso até o teto, fez tudo novo para ficar com uma cara mais moderna, integrado. Exatamente. E aí, quando veio a pandemia, primeiro que todo mundo pensou que o mundo ia acabar, né? Que eu ia, sei lá, vender picolé na praia. 2 meses depois, a gente já estava andando de novo, né? Como se eu brinco, deu uma AVC em todo mundo ficou assim. Uns começaram a se mexer e foram andando, e a Free começou a coisa começou a funcionar. Disse, nossa, terminamos bem o ano ainda. E 2021 tivemos o melhor resultado da nossa história. Que legal. Mas foi aprendizado, foi desafio? Com certeza. O que foi que deu esse baita resultado quando estava todo mundo sem saber o que fazer? Olha, o desafio de estar distante, né? Porque você tinha antes todo mundo junto ali, né? Sim. E como você falou no início, né? Puta, você ia lá na mesa do colega e já conversava com ele, às vezes brifava ou sentava o pessoal de criação, planejamento, etc. E agora foi um jeito diferente, a gente teve que mudar o jeito de fazer isso, né? Então acho que esse foi o grande desafio, né? Você se acostumar à distância e fazer com que a roda continuasse girando normalmente, e a gente consiga fazer isso, né, Roberta, com bastante eficácia. Além disso, que a gente percebeu muito principalmente no primeiro ano da pandemia, né, o contato presencial realmente ele foi praticamente tirado de nós por um certo tempo, né? E isso seja nós com o cliente, ou o cliente com o cliente dele, né? Sim. E ali a gente teve que se adaptar,
como é que eu vou conversar? Se eu tinha, por exemplo, a gente atende até hoje, mas atendíamos uma construtora de balneário, como é que eles iam atender os clientes deles que antes era entregar um material impresso, com toda aquela peças maravilhosas mostrando, ilustrando, e a gente tinha que traduzir isso para o online. Como é que a gente vai trazer essa linguagem? Então, teve toda, acho que acredito, uma construção ali de como você se comunicar, e assim, quase que do dia para a noite, você sai de uma forma de se comunicar para uma outra forma de se comunicar, mas a mensagem é a mesma. E como adaptar essa mudança? Então, ali foi os próprios clientes que não estavam ainda a uns 50%, outros 70% digital. Naquele momento, eles estavam 100% digital. Eles tiveram que eles também se adaptarem e trazerem o digital como principal canal deles naquele momento, porque eles precisavam continuar conversando e vendendo, porque no final, né, a conta tem que fechar. Então, essa virada ali, aí tinha um desafio de você como se comunicar à distância, porque também estava todo mundo se adaptando. Então, foi bem desafiador essa parte da comunicação, desse formato diferente, de como criar, de como passar essa mensagem. E também equipamento, né? Tecnologia. Você leva as pessoas para casa, como é que é? O software tem os direitos de cópia, não sei o que, na agência. Foi toda uma adaptação também, uma corrida atrás de conseguir tudo isso, né? Mas onde tem problema tem uma oportunidade. Um exemplo disso é um dos clientes mais antigos da agência, que é a Cooper, né? A cooperativa. Não é Altenburg? Na Altenburg atendemos por 22 anos, hoje não atendemos mais. Hoje a Cooper é o nosso cliente mais antigo. E a Cooper, ela que tinha criado, em dezembro nós fizemos uma campanha do Clique e Retire. Você, né? Eles têm... Faz pelo aplicativo e retira tipo um pit stop, né? Que tem também, né? É a minha Cooper, que é a versão de e-commerce, né? A compra online deles, com o serviço de comprar online e retirar nesse pit stop. E então foi um sucesso na pandemia, né? Começou em abril, final de março. Então, o clique e retiro da Cooper fez sucesso total, né? As pessoas fatores externos incontroláveis ajudaram para que isso acontecesse. As pessoas pediam comida pela janela do apartamento, portinha, né? Loucura. Aí não tinha contato, você usava o clique e retiro da Cooper. Como é que você vê o futuro da publicidade e das agências de propaganda? Nós já estamos nesse futuro há algum tempo, mas olhando mais para frente, para quem ainda está fazendo em Blumenau ou em qualquer mercado pequeno, atendendo o cliente pequeno, que não te traz muitos desafios, aceita uma coisa mais simples, isso vai continuar? Ou essa transformação tecnológica na comunicação já educou o anunciante, está começando esse anunciante pequeno a cobrar um pouco mais das agências? Como é que está esse negócio aí para vocês? Futuro, boa pergunta, né? Deixa eu consultar minha bolinha de cristal aqui, Roberta, né? Eu tô vendo alguma coisa de bom aqui. Pergunta pro chat GPT. Essa pergunta eu já me fiz, e eu confesso para você que até visitar a agência de um amigo, eu contar uma história bem rapidinha. Há uns 18 anos passou pela agência um cara chamado Paulo Ilha como estagiário. Conhece Paulo Ilha? DPZ. Mídia. Tá, mas sabe o que ele tem hoje? A Galeria.ag. Ele é dono da galeria, eu, a Roberta e o Felipe, que a Roberta vai falar um pouco depois, mas o Felipe é o outro diretor da empresa também, que é meu filho. Né? Então, a filha do Roberto e o meu filho devem tocar no futuro. Certo. E o Paulo Ilha, eu tive o prazer de visitar a agência dele, que tem mais de 400 profissionais, e foi em 2023 o segundo maior faturamento de mídia do Brasil, mais de 1,2 bilhão. Esse cara foi estagiário da Free. Quando eu vi esse cara crescendo desse jeito, eu digo, nossa, olha que futuro esse cara. Futuro tem. Então, enquanto que muitos estão dizendo, tá difícil, tá complicado, você olha uma agência que o cara fundou 4 anos, em 4 anos, o cara conseguiu montar uma estrutura maravilhosa e... entrou na hora certa, no espaço certo. Então, assim, para quem é competente é isso aí. Para quem se atualiza, as coisas mudaram, não. Você tem que continuar sendo criativa, tem que continuar a ter gente muito boa nas empresas. As ferramentas são diferentes, mas tem que continuar sendo criativo, fazendo o seu melhor.
Então, o Paulo, e claro, ele tem mais 3 sócios, e os 3 sócios deles são um exemplo claro disso, que montaram uma agência na pandemia, né? O pós ali, foi pandemia, os caras conseguem em 4 anos ter o sucesso que eles têm. Com certeza, se você montar uma galeria AG em Blumenau, né, você também pode, é só entrar no momento certo, com a proposta certa. Agora vocês estão preparando os filhos, você e Roberto, para assumir o lugar de vocês. Já tem uma previsão, quando vai ser, o que o seu filho faz, o que a Roberta faz? Quem é que está dando essa orientação para transformar os filhos de vocês em sucessores e não em herdeiros, que tem uma baita diferença? Perfeito. Como é que vocês estão pilotando isso e quando é que vocês vão para a praia pescar os dois ali e tal? Difícil. Vai demorar um pouquinho. Não, vocês vão para o conselho, então. Para o conselho da FRIA. Mas, assim, do nosso jeito, a gente acha que está fazendo a coisa certa. Tanto a Roberta quanto o Felipe não ficaram de braços cruzados esperando a FRI crescer, se tornar a empresa que é hoje e simplesmente agora sentar na poltrona e tocar no negócio. A Roberta já está entre idas e vindas mais de 16 anos na FRI e o Felipe vai fazer 21 anos de casa. Então os dois, e assim, os dois ralaram muito. Sim. O Felipe foi estagiário, tempo do estafeta, como se dizia antigamente, né? Muito antes do office boy. Antes do office boy, estafeta, que tinha que ir no banco, fazer as coisinhas e tal. O Felipe fazia assim, e depois ele fez a administração. Hoje ele assumiu a área administrativa e financeira da empresa. Seguindo a linha do tio. Exatamente. E ela seguindo a linha do tio. Mais negócio, mais business. Ela está mais pro meu lado e o Felipe pro lado do Roberto, né? É bom porque a gente, desde o início, a gente disse assim, ó, quem vai responder pela Roberta é você, porque não poderia ser o pai, né? Do lado emocional, e o do Felipe seria o Roberto. Se tivesse demitido o Felipe, seria o Roberto, não eu. Claro. E assim, o contrário também é verdadeiro. Mas eles estão ali, quero deixar bem claro aqui, que eles estão ali não porque são filhos dos sócios, e sim porque são 2 profissionais muito competentes, que alcançaram seu espaço realmente com muito trabalho, muita luta, e a gente tem certeza que eles vão tocar. Não sei se vai ser daqui a... Já estão na diretoria, né? Eles já fazem parte da diretoria da empresa. E quanto tempo a gente vai ficar? Não sei se vai demorar um pouquinho, acho que para sair da empresa ainda, né? Mas eu quero tirar o pé um pouco do acelerador com o tempo, né? Eu sou muito mais velho que você e também não entrego tão cedo. Cara, eu não consigo me preparar. Tem muito. Mas como é que a Roberta vê essa responsabilidade de assumir 37 anos depois, quer dizer, tocar esse legado para diante? Como é que você está se preparando? O que você faz? Como é que você acorda? Como é que você passa o dia com a equipe, aprendendo, ensinando, trocando? Como é que você troca com o Felipe? Vocês fazem reuniões só vocês dois, pensando como é que vai ser o nosso futuro e tal? Conta aí como é que esse dia a dia, apesar de ter uma estrutura profissional, que certamente na preparação da sucessão, mas como é que você toca o seu dia lá na FRI? Uma palavra que resume para mim nesse momento é desafio. É bem desafiador, porque eu não me imaginava de verdade, assim, estando com essa responsabilidade dentro da agência, né? Até porque eu me formei em turismo, não fui na publicidade mesmo, que eu sempre brinco, né? Eu acho que a publicidade estava em mim desde o ventre da minha mãe, porque meu pai já era publicitário, então... Desde pequenininha eu ia na agência lá, onde era Free Desenhos ainda, eu vivenciei meu pai indo levar fotolito para cá, trazer para cá e vai à prova com o cliente, então eu desde muito pequena estive envolvida. Tentei pegar um caminho um pouco paralelo, não deu certo, porque não me vi atuando fora da Free. E aí quando eu realmente voltei, essa última volta, foi e me mergulhei mesmo, focada até mais direcionada ao digital. E ali eu acho que foi, antes não me via tanto, mas ali a gente foi construindo isso aos poucos, né? Da gente ver esse futuro da Free, principalmente quando realmente o digital começou a ser mais uma oferta da Free ali para os nossos clientes e para o mercado publicitário.
essa palavra desafiador para mim sempre, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Então eu gosto muito, eles sabem como eu sou uma crítica da agência no sentido de construir e evoluir. Não é uma crítica, nunca vai ser para diminuir, obviamente, mas exatamente para, às vezes eu pego no pé deles, eu pego no pé do Felipe também, para que a gente possa sempre estar evoluindo e construindo isso, porque carregar essa história de 37 anos, por isso que eu volto a repetir, é desafiador. Sim. O que eles construíram no mercado publicitário é um desafio gigante, dar continuidade a essa história. Então, tem dias que eu não durmo, ou como acordo, às vezes eu não durmo, porque então tenho que aprender, tenho que estudar, eu me cobro muito para ir atrás, correr atrás disso, então ter suporte de pessoas, sendo eles como gestores e empreendedores lá atrás, né, o que tudo já passaram, a gente vai aprendendo aos poucos. Então esse acompanhamento também é importante, né? Acho que virar uma chave, hoje não são mais eles, somos nós, eu acho que nem faria sentido, porque acho que até perderia toda essa história, não teria uma conexão e uma continuidade. Então eu vejo que esse acompanhamento, todo esse... Aí uma hora dá certo, outra hora não dá, corrige aqui, vai ali, a gente vai aprendendo, né? Bom, a Free assina como multiagência há muitos anos. Muito né? bem. E hoje as redes sociais e as mídias digitais dominam todo o cenário do marketing e da comunicação. Não há quem acorde e vá dormir sem pensar 50 mil vezes no negócio chamado digital. Como é que a Free se posiciona hoje no mercado diante desses desafios da transformação digital na publicidade? Eu acredito muito em ser estratégica, né? Eu sou uma defensora de que não é nem tudo off e nem tudo digital. Eu acredito muito em ambos. Sim. Você sabendo aonde está o teu consumidor, aonde está o teu cliente, e sabendo que ele vai estar mais no LinkedIn do que no Instagram, ou de que vai ver um outdoor, ou vai ver mais um outdoor do que está no digital. É estudar o teu cliente, no caso o cliente do nosso cliente, né? E entender o comportamento dele, os hábitos dele, para que a gente possa direcionar essa comunicação. Então, esse olhar ali para que a gente possa tá atuando, né? E aí, já vou, né, já aproveitar, os dados, a análise de dados nos ajudam muito nisso, né? De entender de como o comportamento, aonde está, o que prefere mais esses clientes. Então, muitas agências falam das análises preditivas, dos dados preditivos, e eu vou perguntar para você que cuida dessa área lá. Antes a gente fazia um plano de marketing usando o Nielsen do ano passado para projetar 2026. Hoje os dados te fazem antecipar talvez tudo. Amanhã. Então quais ferramentas, quais técnicas, quais softwares vocês usam e que dados são esses? Quando as pessoas ouvem falar de dados, será que é 1 mais 2, é a conta corrente? Então assim, os clientes de vocês, cada um tem um banco de dados, né? Composto de A a Z. Mas você como agência, quando você fala, eu trabalho com dados e criatividade, que foi a palavra mais utilizada em Cannes no ano passado, foi assim, criatividade sem dados não funciona. E dados sem a criatividade não funciona. Então esses dois juntos, como é que uma agência de publicidade em Blumenau, regional, com clientes regionais, está tratando dados para fazer o planejamento estratégico e cuidar da comunicação digital? Como é que vocês trabalham, como é que vocês atuam? Tem ainda um passo antes, que é o amadurecimento, né? Como a gente ainda tem alguns clientes grande, médio e alguns pequenos, os pequenos é o que mais a gente tem um trabalho de amadurecimento em relação a isso para ser consolidado. Você fala amadurecimento, evangelização. Isso. Treinar. Isso. A mente olhar para que aquilo ali, um número dentro de um contexto, né? Um número absoluto por si só, né? Vai dizer,
São 5.000 likes. Aí vamos falar mais de rede social ali. 5.000 likes. Não significa que o próximo, usando as mesmas técnicas, vai dar 5.000. E 5.000 pode não ser o like que ele quer. Exatamente. E aí, se a gente entrar bem a fundo, é uma métrica de vaidade também, né? Mas a gente teve clientes que a gente conseguiu, através aí de ferramentas que a gente usa para definir ou sugerir para o cliente uma campanha, através da gente usa a Cantar Ibope, uma delas que a gente onde consegue acompanhar o comportamento, como a gente estava falando, né, e o consumo do cliente, dos consumidores no caso, e a gente vai traçando com algumas métricas do cliente, do que ele traz do CRM dele, então a gente vai fazendo análises para que a gente consiga identificar onde a gente vai atuar, né? Teve cliente, a gente está com aproximadamente quase 2 anos acompanhando e criando para ele também um histórico de dados ali para monitorar campanhas dele, de como está a performance dessas campanhas ano a ano. A gente acompanha mensalmente, mas a gente faz avaliações ano a ano, né? Uhum. E inclusive a do último ano a gente conseguiu visualizar que para esse ano estratégias específicas tinham que continuar atuando, mesmo devido a algumas considerações que o cliente estava fazendo. Sim. Mas é que aquilo ali trouxe retorno comprovadamente para o cliente, então a gente conseguia visualizar. Então a gente tem ferramentas, algumas até básicas, que são de acesso, né, mais simplificado para a maioria das pessoas ali que trabalham na área, que a gente consegue utilizar para trazer essas análises para os clientes, né? Na publicidade a gente tem todo tipo de cliente, com todo tipo de brief, com todo tipo de desafio, isso que é um diferencial para o publicitário, ter um dia a dia assim, que não é igual ao anterior. Mas eu fico imaginando, eu queria até que você explicasse um pouco para a nossa audiência, como é que é na agência você ter que fazer a troca das peças publicitárias digitais, porque não vendeu, o cliente quer performance. Se você está com cross-mídia na televisão, que demora 3 dias para trocar a peça, como é que é esse cruzamento do digital com as mídias tradicionais, com a velocidade que às vezes, conforme o anunciante, você troca uma vez por ano, não tem problema, mas tem cliente que tem que trocar todo dia, algumas vezes por dia. Varejo especialmente, pois né? Como é que vocês pilotam essa dinâmica de cada meio? É outro desafio, de novo, né? É desafiador porque envolve não só o simples trocar, que aparentemente é simples na teoria, mas envolve tantas áreas ali, tantos critérios também, que acaba que a gente tem que sempre sentar e ter um tempo de sentar e conversar com o cliente. Isso aqui está sinalizando que não está legal, ou mesmo o cliente traz, não está, o que a gente pode fazer? Tem decisões que, com o digital, né, como você mesmo disse, a gente consegue trocar em poucos dias, faz um novo criativo, ou poucas horas mesmo, a gente faz um novo criativo e consegue colocar. No off já é um desafio maior mesmo, e continuar que essa integração continue, essa identidade continue realmente, é mais difícil. Mas aí a gente tem que trazer alguma coisa, mantendo do off, mas trazer um detalhezinho do digital, que às vezes tu consegue até mudar uma pequena abordagem, já pode fazer um diferencial ali no digital para que a gente consiga visualizar. O inverso realmente é mais desafiador. Ou você para a campanha e coloca outra no ar, mas aí tem um deadline bem maior, né? Então, a gente falando em inglês, né? Deadline, né? O hábito, né? Não tem palavra... Pois é, né? Não sei nem traduzir isso, né? Pois é verdade. Como é que você vê o uso de dados para marcas que querem instantaneidade e marcas que querem não digo perenidade, mas uma presença mais de longo prazo na mídia? Né? Tem diferença? O dado influencia? A criatividade é que dá um impulso nos dados? Quero uma coisa para um mês ou quero uma coisa para um ano? Hoje... Os dados mudam, resultados vêm ou não, né? Como é que é essa pilotagem
no painel onde estão os dados acontecendo de cada cliente lá na agência? Então, isso até eu estava lendo recentemente, tá até uma polêmica não sei se é a palavra correta polêmica, mas tem se falado muito de brand performance, sim, né? Porque... Se você fala nisso. Exatamente, porque é muito como... E principalmente eu acho que aí a gente volta a falar, eu não gosto, confesso que eu não gosto muito, mas é a realidade, né? A pandemia causou muito disso para mim. A performance, as pessoas precisavam vender, e aí acabou que hoje os resultados são muito a curto prazo, e se perdeu para mim, e aí eu reforço o que eu gosto desse equilíbrio entre o on e o off, né? E que aí entra também a parte de brand. Ter consistência. E isso você se constrói a longo prazo. E isso eu sinto que perdeu. As grandes empresas ainda conseguem manter alguma coisa, mas elas acabaram também indo muito para esse curto prazo, querem coisas imediatas, resultados imediatos. E aí as marcas estão perdendo um pouco da sua identidade, da sua essência, essa comunicação de conversar de forma mais humanizada com o seu cliente. E acabou focando tanto nesse curto prazo que levou a isso e que agora elas começam a ter esse olhar. As pequenas, elas ainda estão no curto, porque elas precisam, dependendo do tamanho ou do momento que elas estão, elas precisam de resultados. Então, elas ainda focam muito no curto prazo, que é um desafio também, né? E como é que é isso com uma agência que vive de criatividade e das big ideas? Tem um cliente que quer tudo para ontem, de qualquer jeito. Pode fazer... Não muda um pouco o perfil da agência, que ganha prêmio, que tem uma história grande de resultado pela criatividade, tendo que fazer uma coisa mais dura? E mesmo as mídias digitais são tudo meio parecido. Mecânico, tudo pequenininho. Título, cor, aquela coisa e tal, né? Pasteurizado que eles estão falando. A comunicação está pasteurizada. Você abre ali, se trocar o logotipo, serve para qualquer um. Como é que é isso? O cliente não está muito preocupado, passa lá na frente, ele quer agora e não está preocupado com o vácuo que fica nessa história? Olha, temos clientes que de fato olham muito ainda para o agora e vamos seguir assim, né? Mas temos clientes que não, que eles se preocupam e tentam equilibrar entre os dois. Que aí é a consistência para que se construa essa marca ao longo de longos anos, né? A criatividade ali aí se torna um papel fundamental de como ela consegue equilibrar esses dois também, né? A inteligência artificial, ela tá aí, não tem volta, é uma ferramenta, isso é muito claro dentro da agência, ela não é substituta de ninguém e de nada, mas sim uma ferramenta para nos apoiar e a construir aquilo que a gente tem ali como propósito para o cliente, né? Mas de fato é algo que essa pasteurização. Né? Ela realmente tirou um pouco essa da criatividade que sempre foi a essência das agências, né? Se a gente pegar campanhas históricas, até hoje, quando tu olha para o pessoal hoje da nova geração, dos mais novos ali, eles olham, nossa, que campanha fantástica, ela tem... A essência dela tá ali nos detalhes e hoje realmente a gente perdeu isso, mas eu acredito que isso vai voltar, tá? E eu gostaria muito que voltasse, não sendo o formato total, mas que a gente pudesse realmente equilibrar esses dois. Né? Como é que vocês pilotam os clientes que são durões que querem mudar o jeitão da agência trabalhar? Eu ia até complementar um pouquinho essa fala, que é bem interessante, né? Fala do momento, justamente, né? Dessa coisa de só pensar em performance. A gente sente assim, os departamentos de marketing das empresas, eles até pensam, eu acho, nos dois, mas daí vem, às vezes, de cima para baixo, cara, bater meta, daí fica aquela,
né? Sabe, o que é o ideal, né? Então eles precisam resolver o problema imediato, mas cabe, eu acho que aí entra um papel fundamental das agências de convencer, conquistarem, né, a confiança do cliente pela competência no que entregam. Esse é o segredo. Entender que isso aqui não vai performar tão bem agora, mas a longo prazo o resultado dele vai ser melhor. Pois é, mas esse negócio de dados é o seguinte, ele é fundamental para você fazer um plano estratégico. Estamos falando de Nielsen, né? Das análises preditivas, é fundamental você saber usar os dados. Mas comete-se muito erros, né? Cometem-se muitos erros aí. Quais são os erros que vocês encontram no uso de dados? Vai no dado e deu errado. Quais são? Primeiro é não ter uma estratégia, porque se você não tem uma estratégia, você não sabe de onde você está, onde você vai chegar. E isso, o dado, ele pode te direcionar vários caminhos. Então, eu acredito ter uma estratégia, saber aonde você quer chegar. E muito se faz também é olhar os dados pelo número absoluto ali que a gente estava falando e não olhar o contexto também, além do estratégico, olhar o qualitativo também, não só o quant, né? O quali vai te dar suporte e às vezes validar ou não, e aí é um conjunto de decisões que tem que ser e ser analisado. Eu acredito que esse seja uma forma de você conseguir juntar, unir tudo isso para que tomadas de decisões sejam feitas de forma mais eficaz, eficiente. Quando se fala quali e quant, o quali vem das mídias tradicionais ou o digital também traz o quali ou só o quant? O digital traz o quali no sentido de ouvir o que o consumidor, o cliente está falando da tua marca, né? O social listening é uma forma de você olhar as buscas no Google, por exemplo. Tu consegue dar uma olhada e saber o que as pessoas estão procurando, seja pela tua marca ou pelo teu produto. Então tu consegue visualizar isso e aí cruzar essas informações para construir essa tomada de decisão. Você podia dar um exemplo de um case de sucesso que dados foram fundamentais, construímos um plano estratégico, fizemos a campanha publicitária, uma campanha de social ou cross, e que foi um sucesso. E aí explica que dados eram esses e qual foi a campanha. Eu não vou citar nomes, até você porque eu não... aluno pedindo para a professora. Mas teve o exemplo que eu dei anteriormente, desse cliente que a gente tinha que fazer o planejamento de 2025, e ele precisava buscar os recursos com a diretoria para dizer o quanto eles iam investir de 24 para 25. Vamos crescer, vamos manter ou vamos reduzir, né? E como a gente já está quase 2 anos capturando todas essas informações de campanha deles, a gente conseguiu mostrar para eles ali tanto os dados quant quanto os quali, que a gente deveria manter essas mídias, essas estratégias para seguir esse caminho. A parte criativa também teve uma certa influência ali, que a gente conseguiu direcionar o cliente. Temos surgiu agora agora recentemente mais uma ideia ali para o cliente visualizando através desses dados o que a gente pode seguir para o segundo semestre já. Então a gente já tem algumas coisas que a gente consegue trazer ali para o cliente visualizar e tomar decisões já, e não necessariamente para um ano, mas já está diminuindo cada vez mais, e como a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né? Então já o segundo semestre a gente já tem uma sinalização para o cliente também. Muito bom. O seu tio e seu pai construíram um legado que está pronto para vocês. Como é que você pretende honrar esse legado? Mantendo a essência da FRI, que é honestidade, né? Os valores que lá desde o meu avô e da minha avó nos ensinaram. A honestidade acho que é fundamental, a credibilidade que a FRI passa para os clientes e para o mercado publicitário, né? Sendo transparente. E especialmente o que eles construíram com os clientes e com os colaboradores da relacionamento, né? Eles sempre foram muito próximos, tanto com o cliente quanto com os colaboradores. Eu acredito muito que
que essa dar continuidade a isso é fundamental. É manter a essência da FRI. Muito bom. Ô, o que a FRI tem que nenhuma agência em Blumenau tem? Roberto? Falou bem agora, né? Todo mundo da FRI, né? Sozinha não faz diferencial. Os clientes procuram a FRI por causa desse diferencial, por causa disso aqui que nós temos e que ninguém tem. É difícil você falar assim, né, bem de você, né? Até porque o nosso jeito sempre foi muito quietinho no nosso canto, fazendo sempre o melhor todos os dias para os nossos clientes, né? Eu entendo que, acho que com o tempo e assim, feedback de clientes dizendo que eu acho que um diferencial que na verdade é aquela história, que nem padaria, né? Você vai na padaria, a pessoa te atende muito bem, diz, nossa, que diferencial que é essa padaria. Não, está fazendo o básico, só que o básico bem feito e muitos não fazem, né? Então, acho que fazer o que toda agência promete bem feito, eu acho que é o que a gente faz. Nós somos, primeiro, uma agência com uma estrutura maior, mas nós somos uma agência muito fácil de trabalhar. O mundo está tão complicado, tão difícil, né? Cheio de barreiras para tudo, e com a FRI é muito fácil falar com o Romeu, muito fácil falar com o Roberto, as pessoas nem sabem quem é líder, quem não é, todo mundo é igual lá dentro. A gente acredita muito assim que na importância, começa de dentro para fora dar certo uma empresa. Então, como eu falei lá no início, né, as pessoas, eu sinto que as pessoas são muito felizes lá na FRI. E quando você é feliz, né, e quando você gosta do que faz, você faz melhor, certo? E a gente entrega bem para os nossos clientes. Então, é um diferencial? Talvez sim, porque muitos talvez não entreguem como tu promete. Você tem que entregar o que promete, né? E a gente entrega muito bem. Nós somos uma agência estratégica e criativa. E se eu for citar aqui, tem uma única grande coisa, eu não acredito que seja uma única grande coisa. Nós somos os mais criativos no mercado, nós somos os mais estratégicos. Não, é uma soma de 100 pequenininhas coisas bem feitas que fazem. Às vezes, sabe aquela coisa quando você compra, eu falo muito isso dentro da agência, né? Porque todo cliente tem virtudes e defeitos, porque dentro da instituição tem pessoas que têm sentimento, pessoas que tu tem que, cara, elas não querem pegar um chato ela já tem um problema dela interno, então quanto mais você aliviar esse dia a dia dela, resolver o problema dela, que muitas vezes ela não consegue, você vai fazer a diferença, né? Vocês têm no site de vocês uma promessa que diz que vocês estão ali para aliviar as tensões dos gerentes de marketing. Como é que é essa frase mesmo? Eu nem lembro o nome da frase agora, mas é isso que eu acabei de falar, né? Então a gente tenta ajudar, nós somos a extensão do marketing dos nossos clientes. É a função da agência. Então, cada vez mais, né? No passado não se falava isso, né? Nosso negócio é comunicação, marketing como cliente. Hoje não. Hoje inclusive a gente se preocupa até no todo com o negócio do cliente, né? É importante você saber por que não está funcionando direito o comercial, sabe? Né? E outras áreas específicas da agência. Então, quanto mais você souber, né, desse todo, mais a agência vai conseguir contribuir, né? E principalmente no marketing também, né? Eu acrescentaria, se me permite, que a agência vai a fundo. A gente até teve uma campanha que a gente Perfeito, Roberto. A gente vai muito a fundo, por isso que quando a gente fala que... De mergulhar, né? A gente fez uma campanha assim. A gente não fica só na comunicação, essa extensão é muito além, de fato muito além. A gente... alguns projetos que a gente tem na agência, a gente diz para o cliente que tem que ajustar isso aqui, mas é a ponta dele lá, não era nem para a gente estar dando orientação, mas isso também influencia na forma como a gente vai comunicar e no resultado dela. Então a gente sugere, obviamente, né? A gente indica, dá sugestões. Então esse afundo da agência, assim, ela se envolve de fato. A gente brinca internamente que a gente sofre pelo cliente muitas vezes, porque a gente realmente tem esse envolvimento com um todo do cliente. Eu lembrei agora de um case da Tostines, na época da Proem, que era uma agência super famosa em São Paulo, parecido do Mainardi. Ele não ia muito aos clientes, mas ele foi fazer uma visita na Tostines. E aí, visitando a fábrica lá com o senhor Tostines, ele perguntou para o senhor Tostines
Por que quando a gente vai comprar os tostines, a bolacha está sempre fresquinha, está sempre, né? Aí o seu Tostines falou assim, porque vende muito. E se vende muito, está sempre fresquinho. O Enio saiu de lá com o slogan da campanha que a agência não conseguia pegar. Então, às vezes é isso, né? Você tá lá, né? Conversar, trocar ideia, ter essa confiança do cliente em abrir tudo para você. Porque às vezes tem uma informação importante que ele está segurando e que para a agência é fundamental, porque é ali que está o gatilho para alguma coisa, né? Então, bom, passamos um monte do nosso tempo aqui. Queria agradecer muito aí a conversa que vocês proporcionaram para a comunidade acontecendo aqui. Deixar vocês encerrarem a nossa conversa olhando para aquela câmera ali e fazendo uma saudação para a comunidade acontecendo aqui. Primeiro, agradecer mais uma vez aí o convite. Foi um prazer estar aqui e deixar aí uma mensagem, né? O Joyce tinha perguntado aí se tem futuro, né, agência de publicidade. Então, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que está novo no mercado ainda, com certeza tem sim. Façam com amor, façam o que vocês gostam, façam todo dia o melhor, que vocês vão com certeza ter muito sucesso na vida. E chegar a 37 anos, olha só, que a Roberta tem o compromisso de fazer mais 37, né? Tem que dar continuidade agora, né? Roberto, sua mensagem. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade e acho que as palavras do Romeu já complementam tudo aqui. Aproveitem, façam com muito êxito, comprometimento principalmente também, que com certeza vai ser sucesso. Que bom. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo de Blumenau até aqui. Pessoal, eu acho que vocês gostaram, eu gostei muito do que eu ouvi, do que eu conversei aqui e até a próxima.